Salve, salve galera do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim trazer um tema aqui interessante para o canal. Eu vou falar um pouco aqui sobre os famosos e misteriosos diabretes, né? Esses seres que você pode encontrar no astral, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre esses diabretes, quem eles são, como é que eles agem, né? Eu particularmente nunca vi um ser desse, né, esses diabretes, pelo menos não conscientemente, né, mas existem relatos de alguns projetores astrais que relatam que encontraram com seres pequenos, de pele avermelhada, com chifre, contendo um rabo, né, pontudo, alguns com asas, outros não, outros pelados, outros com algumas roupas, farrapos, né. E, gente, os diabretes nada mais é que é uma classe de espírito que você pode encontrar no astral. Eles podemos classificar eles como espíritos zombeteiros, né? Podemos considerar eles como espíritos zombeteiros, ou seja, eles não são, apesar da aparência, não são propriamente malignos, né? No sentido de pura maldade, né? Como um mago negro ou um cientista das trevas. Não, eles são mais espíritos travessos do que malignos. Tudo bem? Então, os diabretes está na categoria de espíritos travessos, né, zombeteiros, do que propriamente malignos, né? E os diabretes, pessoal, nada mais é que pessoa desencarnada que devido à sua natureza, né, íntima de travessura, provocar discórdia, pregar peça, sabe aquelas pessoas atentadas, sabe aqueles moleque atentado que puxa o rabo do gato, joga pedra na casa, dos outros, sabe? Que prega peça, sabe aqueles moleque bem travesso mesmo, só aquela travessura maldosa, né? Que é para prejudicar as pessoas. Então o que acontece? Quando a pessoa tem essa natureza, né, muito forte dentro de si, dessa maledicência, dessa travessura, né, essa maldade, né, digamos assim. O que acontece? Quando eles desencarnam e quando eles tomam conhecimento que pode alterar a aparência dos seus corpos astrais, ele se transfigura nessa aparência desse ser, que aqui nós chamamos de diabrete, né? Ou seja, um ser pequeno. Geralmente os diabretes têm uma média ali de 30 centímetros de altura. Geralmente magros, de pele avermelhada, um vermelho forte. Pode ter chifres pequenos ou grandes, geralmente são pequenos, aqueles chifres bem rasinhos. Asas de morcego e aquela cauda pontuda, né? Clássica da imagem dos capetas, né? Geralmente possui tridentes, pequeno também, lança ou punhal, ou algum tipo de ferramenta, né? E se seres humanos, né, desencarnar com essa natureza de provocar discórdia, sabe aquelas pessoas bem atentadas mesmo, parece tentada igual o cão mesmo, sabe, que gosta de provocar discórdia e tudo mais. E a maioria se transforma nesses seres. Os diabretes, né, apesar de estar na classe aí de espíritos sorbeteiros, eles raramente são vistos, né? Não diria raro, mas eles são mais difíceis de ser encontrados, porque a maioria fica na forma real, normal, de adulto, de uma pessoa. Mas alguns se transfiguram, né, nessa aparência, né, desse ser pequeno, vermelhado, parecendo um diabinho, digamos assim, né? Pois é. Aí, o que acontece? Se você encontrar um ser desse, né, como eu falei, são difíceis de ser encontrados, porque esse grupo de espíritos é um grupo bem reduzido, né? Um grupo bem reduzido, e você pode se defrontar com um desses seres.
eles geralmente são medrosos, né? Quando ele vê, pensa que você está lúcido e, né, e não está com medo deles, eles correm, eles se escondem. Eles adoram lugares escuros e frios, né? Por exemplo, debaixo da cama, dentro do armário, eles adoram ficar debaixo da cama, adora, né? Como eles são pequenos, então eles cabem facilmente em guarda-roupa, até em gaveta, dependendo do tamanho desses seres, né? Então, esses são os diabretes. São seres humanos, como eu e você, desencarnados, né? Não são seres do outro mundo, não são alienígenas, não. São só pessoas que foram muito travessas, muito maliciosas e que tomaram essa forma, né? Porque o corpo astral reflete aquilo que nós somos por dentro, aquilo que nós sentimos e pensamos, né? Por exemplo, pessoas que são muito brutas, muito ignorantes, muitas das vezes tomam a forma de cavalo, né? Características de cavalo, de jumento, né? De lobo, cachorro, né? Com as pessoas bem brutas. Então, o diabrete nada mais é do que, né? Essa figura, esse símbolo, né? Da travessura, da maledicência, né? Daquela coisa que eles instigam, né? Confusão. E eles não têm tanto poder assim, apesar dessa aparência exótica, eles não têm tanto poder, né? Alguns têm um conhecimento mais avançado, né? E conseguem, por exemplo, esconder sapatos, esconder meia, fazer coisas sumir, né? Alguns deles têm o conhecimento de ectoplasmia, né? Que consegue atuar de forma mais direta na matéria, faz, né? Por exemplo, amarrar seus cadastros, fazer meia sumir, botar sal na comida, lembrando até o saci, né? Lembra até um pouco o saci, né? E esses são os diabretes. Não tenham medo se você sair em corpo astral, ver um ser desse, geralmente eles correm e se escondem de você. Mas tem um ou outro que é meio da pá virada, né? Que são maus mesmo, né? E pode te atacar. Aí você, né, pode se defender, né? Projetar energia, criar campo de força, ou tentar dialogar com esses seres. E por aí vai, né? É um espírito comum como qualquer outro, né? Apesar da aparência exótica, é um espírito como qualquer outro. E como eu falei, eu nunca vi um diabrete, né? Pelo menos não de forma lúcida. Mas eu tenho um relato de um amigo meu, né? Que ele também está praticando projeção astral. Ele falou que teve um desdobramento parcial, né? Ou seja, ele saiu só a metade do corpo astral e a outra metade ficou ainda grudado no corpo físico, né? Ele só saiu da parte da cintura para cima, enquanto que as pernas, né? Toda a perna, né? A perna, a coxa, mas ficou preso ainda no corpo físico. Ele só saiu pela metade. E ele fala que tinha um ser pequeno, vermelho, com rabo pontudo, nu, meio magro, né? Que parecia um diabinho, parecendo com essa figura aí, né? Com chifres pequenos e tudo mais. Ele tinha uma voz bem fina, né? Aquela voz fina, parecendo não sei nem descrever, uma voz fina, né? Assim, sabe aquelas vozes pequena, aquela voz pequena, mais fina? Era, segundo meu amigo, esse C tinha, né, essa voz assim. E esse C tava com uma espécie de punhal, né, e tava tentando cortar o cordão de prata desse meu amigo. Aí ele deu fé, né? Ele disse que criou uma bola de energia azul e tacou na direção desse ser. Esse ser foi lá longe, me atravessou a parede, foi lá do outro lado da rua, segundo ele, né? Porque o quarto dele fica próximo à sala. E a parede que ele saiu de frente para a rua, né? Então ele constatou que ele foi parar lá. Ele falou que quando lançou essa bola de luz azul, ele deu um grito fino que depois ele voltou pro corpo, só rindo, porque
a aparência desses seres é engraçada, né? Por ele ser pequeno, não causa tanto temor, né? Apesar da aparência de diabinho, mas agora se fosse um espírito, sei lá, de 2 metros, com chifre e tudo mais, aí era outra coisa, né? Mas um bichinho parece um bebezinho, né? Pô, dificilmente vai ter medo, principalmente se tu tiver conhecimento desses seres, né? Então esse foi o relato do meu amigo, né? Ele saiu do corpo parcialmente, só a metade, viu esse diabinho, esse diabrético, tentando cortar o cordão de prata dele com um punhal, certamente ele plasmou. E ele, né, lançou essa bola de energia em direção àquele ser, né? Foi tão forte que ele atravessou a parede, né? E esse foi o relato desse meu amigo, né? Foi o relato mais próximo que eu já tive de um ser desse. Mas eu particularmente nunca vi, né? Mas nunca se sabe, né? Ainda tem muito chão pela frente aí. Eu tenho 25 anos, então pode ser que eu veja um dia, né? Então é isso, pessoal. É isso que eu sei sobre os diabretes, né? São é um ser, né? Uma entidade que você pode encontrar no astral. E eles são nada mais do que pessoas desencarnadas, como eu falei, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do tema, do vídeo. Deixa o like, compartilhe se vocês puderem, né? E até nosso próximo vídeo. Fui.